Você já se perguntou como os alunos se sentem na escola quando eles não conseguem aprender? Ou quando alguém de repente fica num cantinho bem escondido e aí ele passa a tarde, a noite e você não sabe nada sobre o que ele estava sentindo ou pensando? Há muita gente invisível no mundo. Eu sou o Wagner, nasci em Alpinópolis em 1988 e eu atualmente moro em Franca. Sou formado em artes visuais, pós-graduado em arte terapia, desenhista, ilustrador, pintor e poeta nas horas que eu posso. Ontem foi a publicação do livro O Menino que Desenhava o Invisível. Foi também meu aniversário de 31 anos. E eu tive a oportunidade de vir para Fortaleza para a publicação do livro junto com a Tatiana. A minha história na escola começa já no pré, quando eu ia para a escola. Eu sempre reparava que a minha mãe estava sempre na porta da escola, conversando com as professoras. E eu fui percebendo que a minha mãe sempre estava na porta da escola conversando com a professora. O mundo não existia. Uma forma de comunicação. Eu não existia para o mundo e o mundo não existia para mim. Eu fui encaminhado para uma outra escola depois e lá eu fiquei 3 anos. Na escola especial, eu fiquei estacionado 5 anos num nível só, e lá era dividido em 3 níveis. Eu fui para a escola especial porque eu não fui aceito em escola nenhuma. Começa por aí. Em 2002, eu fui convidada por uma professora a ministrar um curso sobre inteligências numa escola de educação especial na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Eu morava em Campinas, mas meus pais na época moravam em Itajubá, e eu fui visitar aquela escola e eu fiquei muito impactada, assim, porque a escola especial ela ficava no ladinho, num pedacinho de um terreno da escola agrícola. Então era uma antiga fazenda com um caminho grande, a escola agrícola super grande, bonita, um prédio antigo. E a escola especial, para mim, ela parecia algumas divisórias que foram encaixadas, né? Eu fui de escola em escola porque eu não sabia ler e escrever e não tinha ninguém que me desse, vamos dizer assim, um pouco de atenção no sentido de olhar para mim de uma forma diferente. Os professores não faziam isso assim, os professores que eu tive não faziam isso. E aí indicaram para minha mãe uma escola que era diferente, que era a escola especial. Todos estavam lá, as aulas foram suspensas e eles iam ter um curso comigo. E naquele momento eu perguntei, né, se eles já tinham se questionado em algumas, assim, vocês já se questionaram como os alunos se sentem na escola? Mas como se sentem? Como eles se sentem? Porque vir para essa escola, para esse lugar, para essa marca de que eu estou vindo para um lugar porque eu não consegui aprender, porque eu não aprendo na escola normal, porque eu não sirvo para a escola normal. Como é que todas essas coisas se misturavam? Lá na escola especial eu me senti bem porque eu fui ter contato com crianças e adultos que não sabiam ler e escrever. Isso foi importante para mim no sentido de eu vi que eu não era o único. Existiam outras pessoas que não sabiam ler e escrever e me fez me sentir muito bem no sentido que até então, na minha cabeça, eu era a criança mais diferente do mundo, porque todas as crianças que eu conhecia sabiam ler, sabiam escrever, estavam na 3ª, 4ª, 5ª série e subindo suas graduações na escola. E aí eu via meus amigos indo para a escola normal, frequentando a escola normal, e eu sempre pensava quando que ia chegar a minha vez. Quanto que o Wagner ia para a escola convencional, quanto que eu ia aprender. Isso me agoniava e deixava minha mãe agoniada também no sentido que qual que vai ser meu futuro, para onde que eu vou.
que eu vou fazer se eu não aprender a ler e escrever? E o tempo estava passando, estava correndo, eu já estava com 11, 12, 13, 14 anos e nada. Até que então, um projeto da Tatiana veio nas salas de aula perguntando o que a escola deveria proporcionar para o aluno. E elas me apresentaram um vídeo. Elas gravaram os alunos em turmas, conversando em rodas, sentados. E vários alunos me chamaram a atenção, né, sobre o fato de não gostar da escola, sobre gostar mais do mundo lá fora. Mas um dos jovens, assim, foi muito impactante na hora, porque ele disse que odiava a escola, mas que ele achava que a escola deveria deixar expressar a arte, né? E os meus colegas ali que falavam que não queria estudar porque a escola era chata, porque as cadeiras eram duras. Eu queria que a escola expressasse a arte, deixasse a gente expressar a arte. Eu falei, quem é ele? Que é isso? Não, é o seguinte, esse menino, ele já tem 14 anos, ele já tá aqui há 5 anos e ele não consegue aprender a ler e escrever, mas ele desenha muito bem. Eu falei, eu quero ver os desenhos. E aí, na época, eu ainda não conhecia a Tatiana, quem gravou o vídeo, encaminhou o vídeo para ela, e ela veio me conhecer. Ela, com um olhar diferente dela, ela me fez ver que eu escrevia desenhando. Quando elas trouxeram os desenhos, eram cadernos inteiros, e cada caderno era uma história completa, e cada cena tinha inferências de implicações, para mim, de presente, de passado, de futuro. Se acontecesse isso, o que acontecesse, havia ali uma escrita. Desenhar era a minha forma de comunicar, porque até então eu não tinha essa percepção. Eu fui ter com a visão que ela tinha de mim. E ela me fez muito bem. E na hora eu falei, chama ele e a mãe. Mas eu não estudava alfabetização, eu estudava inteligência humana, eu tentava assim, olhar para esse ser humano que é corpo, que tem jeitos diferentes de aprender. Eles telefonaram, a psicóloga telefonou, né? Era a Rita, a psicóloga, ligou para a mãe e para o menino, e eu marquei um dia e fui encontrar com o menino depois do curso. O curso tinha terminado em dezembro, foi em janeiro, nas férias. E chegou o rapaz, chegou a mãe, a gente sentou, assim como se estivesse aqui, a psicóloga estava do meu lado, ele e a mãe. E eu falei, olha, eu vi seus desenhos, é incrível, você é muito inteligente, né? Você escreve desenhando. E ele falou assim, então quer dizer que eu não sou débil mental, né? Eu sou normal? E eu digo que daquele instante, daquela resposta, né, até o que eu diria para ele passou um infinito, um turbilhão infinito. A gente se conheceu, ela conheceu a minha mãe, conheceu meu pai. Então você não quer ministrar uma oficina de desenho para as crianças? Eu falei, eu vou ser professor? Eu falei, eu sei que vai ser professor. Aí a mãe falou, eu posso ir junto? Eu falei, deve, né? E nessa hora a psicóloga falou, a gente vai também. E quando eu cheguei, eu falei, este aqui é um grande desenhista, ele é incrível. Ela teve a ideia do projeto Letras de Esperanças, onde eu desenvolvi uma oficina com as crianças, acho que de 6 a 11 anos. E eu era o ilustrador, né? Eu ficava desenhando os personagens, os heróis que as crianças queriam. Eu fiz a máscara de cada um.
nessa oficina, então, foi com a diretora da escola, que adorava pintar, ela fazia umas telas, né? Com a psicóloga, eles montaram junto com a mãe uma exposição dos desenhos do menino. E as crianças conversavam e falavam sobre seus heróis e ele foi desenhando e elas foram transformando isso em máscara. Botaram uma capazinha de TNT, assim, cobrindo. E cada projeto, aquele dia a gente atendeu de 0 a 100 anos. Então tinha grupo de grávida, grupo de bebês, as crianças da educação infantil, depois tinha os adolescentes, né? Os adolescentes tinham vindo de ônibus de São Paulo, de uma ONG que chamava Gotas de Flor com Amor. Tinham adultos e 2 ônibus que vieram dos asilos. Então a gente reuniu todas aquelas pessoas, tinha umas máquinas de costura e as pessoas iam escrevendo mensagem para mudar o mundo e a gente ia costurando aquela bandeira ao longo da tarde. Eu tinha conseguido uns patrocínios assim para ter lanche e tudo, e no final a ideia, cada grupo de sua idade apresenta o que produziu. E ele foi pro palco. Ele foi pro palco como grande desenhista. E aí a gente fez a oficina e no momento de encerramento seguraram uma lousa grande, assim, no improviso, pediram para eu desenhar a Tatiana fazendo o discurso de encerramento. E eu desenhei a Tatiana discursando. Aí viraram a luz para ela e ela pôde ver o desenho e ela começou a chorar, ela ficou muito emocionada. A gente se abraçou. Foi um momento assim, muito particular. Na época ele não assinou, ele não sabia escrever nem o nome dele. Isso foi em fevereiro de 2003. Eu fui embora para Campinas e falei, vou mudar de tese. Vou mudar de tese, eu preciso escrever sobre isso, não é possível que seja tão difícil assim enxergar que esse desenho é uma escrita, ou que essa dança é uma escrita, ou que essa música é uma escrita. E comecei a super inquieta a ler mais sobre isso e a reescrever mesmo a minha tese. Quando 3 meses depois, toca a campainha, era psicóloga. A gente estava passando o final de semana em Itajubá, ela sabia. O Wagner e o pai. E aí era o pai para pedir desculpas. Ele disse que ele não tinha ido à Letras de Esperança junto, porque ele tinha perdido as esperanças. O menino já tinha 14, desde os 7 não conseguia aprender. Eles já tinham ido para pai e tinha lidar com esse universo do que era o filho para pai. Mudar de cidade para ver se numa outra cidade com outra escola o menino aprenderia e nada. Então que ele tinha perdido as esperanças. E quando ele soube que o filho estava lendo e escrevendo, inclusive enciclopédias, e que ia voltar para a escola regular, ele chorou. Eu chorei junto, mágico, né? E aí eu vi ela chorando e fui para a escola convencional. E aquele foi só o começo de uma história que chega de 2003 a 2019. Então, de forma bem breve, naquele mesmo ano a gente fez uma outra ação do Letras de Esperança, que foi em novembro de 2003. O marido de uma professora deu uma prancheta para que ele desenhasse em qualquer lugar. Eu falei, você vai ser o fotógrafo ao vivo. Então ele ia fazendo fotos ao vivo das crianças, por esse espaço, das oficinas, de tudo. Aplicaram um ditado e esse ditado era formado por 7 palavras. Era pirâmide, cavalo, eu escrevi essas palavras. Um menino que não sabia escrever, escreveu as palavras. E aí, que foi fantástico, que é onde eu falo que eu acredito em milagres por causa disso. Na hora que eu escrevi as palavras, já chamaram outra professora, olha aqui, Rita, o Wagner está escrevendo. E eu passei anos sem escrever nada, sem ter um interesse em nada. E eu voltei a escrever. Aí eu fui pro nível 1. Eu estava no nível 1, fui pro nível 2. Do nível 2 eu fui pro nível 3 e voltei para a escola convencional. E aí em 2005, 2 anos depois, eu fui fazer um outro projeto, liguei pra ele e falei, olha, vamos fazer um outro Letras de Esperança, vem. Ele falou, não, mas eu não desenho mais. Eu falei, como não desenho mais?
Não, eu não desenho mais. Eu falei, tem coisa aí, você vai vir. Não, mas eu tenho um amigo que desenha muito bem. Você pode até trazer um amigo que desenha muito bem, mas você também vai vir. E aí liguei para a psicóloga e falei, tem alguma coisa errada. Quer dizer, na escola, quando ele se reinseriu, né, na escola regular, ele disse que um dia o professor de arte disse que ele não sabia desenhar. E aí eu chamei, eu falei, sentei na minha frente e falei, é o seguinte, escute uma coisa para a vida inteira. Você vai se deparar com as pessoas das mais diferentes áreas que não vão enxergar você. Ele vai dizer que isso não é arte porque ele tem uma única maneira de entender o que é arte. Ele vai dizer que você não é capaz de aprender isso porque ele só enxerga isso de uma única forma. Então o problema não é você. O problema é como as pessoas enxergam o mundo. Estava na sala de aula e o professor de arte viu eu desenhando. Era uma moça com o rosto de lado, assim, de perfil, uma flor no cabelo e parte do cabelo jogado do outro lado. Um desenho até bonito. E eu sombreei, deixei o desenho muito bonito e eu mostrei pro professor. E aí o professor olhou pro meu desenho e falou, tá mais ou menos, até que tá legalzinho. E aí ele foi continuar a dar a aula dele e eu peguei o caderno da minha amiga que estava do meu lado e comecei a desenhar na capa do caderno dela. E eu falei para ela, olha, pinta dessas cores o desenho e traz para mim na próxima aula. Quero ver como que ficou. Quando foi a próxima aula, o professor chegou, ele olhou pro desenho dela e falou assim, nossa, isso tá fantástico, isso é arte. Isso é arte, ele afirmava. E aí, ele virou pra mim e falou assim, Wagner, você deveria fazer isso. E aí eu falei pra ele, professor, mas isso eu não consigo fazer. O desenho meu. Tava na capa do caderno dela. Eu falei pra ele que não tinha sido eu que fiz, que tinha sido ela. Falei pra ele, isso eu não consigo fazer. Ah, mas um dia você vai conseguir. Eu falei, um dia eu vou conseguir. E ele foi continuar a dar aula dele. E no final da aula, a minha colega falou pra ele que o desenho era meu. E ele acabou não ministrando a oficina, outra pessoa ministrou, mas ele passou a tarde desenhando. E era uma grande figura, assim, uma mulher de asas. E eu acabei voltando a desenhar. Mas eu quase desisti de desenhar. Por causa da falta de incentivo de um professor. Porque na escola, nas outras escolas que eu passei, não tinha disciplina de artes. Porque não era uma escola, vamos dizer assim, comum. Era diferente, era alternativo. Eram formas alternativas. E aí eu finalmente conheci um professor de arte. Eu falei, nossa, um professor de artes, eu vou aprender muito. E não foi isso que aconteceu. Depois disso, eu defendi o doutorado em 2007. Depois disso, eu terminei o ensino médio, eu fui para o curso técnico de informática em Itajubá, que eu estava. Lá eu fiz o curso técnico de informática de quase 2 anos, me formei e comecei a dar aula de informática na escola particular. E aí foi quando eu recebi um e-mail de uma daquelas jovens que eram das adolescentes que iam para minha sala, minha biblioteca em casa, ler livros e que me ajudaram a produzir o primeiro Letras de Esperança. Elas assim, então, por conhecer a história do Wagner, eu resolvi ensinar meu primo de 18 anos a ler e escrever. Agora ele terminou o supletivo, tá aprendendo inglês e eu tô super orgulhosa dele. E foi quando ficou claro para mim, a gente não tá falando de um papel que é só da escola, que é de um professor. A gente tá falando de um papel social, que é eu posso compartilhar com o outro aquilo que eu sei e fazer o outro enxergar aquilo que ele não sabe sobre ele. E aí em 2007 eu fui levar a tese de doutorado para o Wagner ler. Na época ele trabalhava na Lan House, eu cheguei com a tese assim, falei, leia e me diga. Né? E foi quando a gente foi conversando da possibilidade de fazer um livro para professores. E eu comecei a ver que
lá naquela cidade, Itajubá, eu senti que eu não estava cabendo dentro da cidade. Foi onde eu me mudei para Franca, porque lá tinha faculdade de artes. Eu queria cursar artes, porque ficar em Itajubá desenhando sozinho já não estava fazendo sentido. Eu queria mais. Eu queria estar em sala de aula falando sobre arte. Lá em Franca, eu não estava conseguindo pagar a mensalidade minha, porque eu saí da escola de informática e já me mudei para casa da minha tia. Na casa da minha tia eu fiquei por 6 meses e tinha uma mensalidade, tinha que pagar, e era longe, tinha que pagar gasolina, não sei o que lá. O que aconteceu? Em julho de 2015, depois de 10 anos, eu topei a Tatiana de novo, né? Que eu fui para Itajubá e ela foi para Itajubá também encontrar acho que, se eu não me engano, a turma da faculdade formou com ela. Não me lembro ao certo. E aí a gente começou a conversar, ela perguntou para mim se estava tudo certo. Eu disse que estava, mas que eu não tinha conseguido trabalho para eu me manter em Franca e cursar a minha faculdade de artes. Ela entrou em contato com o Guilherme entrou em contato com o Padre Ovídio entrou em contato comigo, pediu para eu enviar meu currículo para a Pastoral do Menor, que lá estavam contratando. Lá na Pastoral do Menor, eu fiz entrevista. Aí eu comecei a trabalhar no dia 1º de outubro de 2015. Desde então eu tô lá, faz 4 anos que eu trabalho na Pastoral do Menor e a gente trabalha com criança carente. E eu já tinha vindo com ele um momento muito impactante, foi quando ele me ligou em março e falou: eu vou colar grau, eu vou formar, você vem, né? E eu falei: cara, eu tô em Fortaleza, eu vou ver o que eu faço. E assim, tudo convergiu, até uma passagem, promoção apareceu assim, do além, e tinha um ônibus, um negócio no horário, e o hotel. Eu liguei pra uma amiga que já morou em Franca, eu falei: como é que eu chego em Franca? Finalizando a turma de artes visuais, eu convido agora o formando Wagner Júlio Salles Reis. Que eu vou ter que chegar para uma colação de grau. E eu não conhecia, né, o Padre Ovídio, porque o Padre Ovídio foi uma figura muito importante também nessas conexões, nessa trajetória, porque quando eu reencontrei o Wagner em 2015, na praça da cidade, a gente ficou conversando horas, ele me falando da faculdade, e eu já vendo aquele cara, aquele jovem maduro, reflexivo, né, que estava conseguindo construir a própria vida, que tinha se reescrito. E ele falou: Tati, mas eu só não consegui emprego, eu não me formo, né? Eu falei: peraí. Aí na mesma eu liguei para um amigo e falei: não conhece ninguém lá em Franca, não? Eu conheço, Padre Ovídio, né? Eu falei: eu preciso falar com esse padre aí. E aí eu fiz um e-mail pro padre, mandando um pedaço da tese, né? E falando assim: eu preciso que alguém enxergue esse menino na cidade. E o padre na mesma hora se prontificou, que é um educador incrível, assim, levou o Wagner pra rádio, levou o Wagner para vários empresários. E no processo de seleção, o Wagner foi ser estagiário na pastoral e hoje é professor da Pastoral do Menor. Então ele é um educador de crianças, né, que vem de histórias de alta vulnerabilidade e risco que estão invisíveis, apesar de existirem, né? Uma história marcante da pastoral foi quando eu fui desenvolver uma atividade com as crianças, e era uma atividade sobre meio ambiente. E aí eu peguei um quadrinho da Turma da Mônica, entreguei para as crianças e falei para as crianças lerem, que era importante para a gente fazer a segunda parte da atividade. Aí um dos meninos lá, que é o Pablo, ele falou para mim assim: professor, eu não sei ler. E eu me vi no Pablo, a criança que não sabia ler.
Eu lá, um professor, desenvolvendo atividade com as crianças, eu me vi no menino de novo. E ele começou a desenhar um livro que se chamaria o Joãozinho, que Joãozinho não entendia nada da Silvia, era todo emendado. Que ele fez uma série de desenhos e eu escrevendo a fundamentação. E aí os anos foram passando, quando surgiu a possibilidade e quando o Rui, eu conversei um dia com o Rui Aguiar, do Unicef, falei, Rui, eu tenho uns projetos guardados que eu queria tanto encontrar um caminho que fosse significativo, né? Que eu pudesse ajudar de uma outra forma. E ele me apresentou a PDMCE, me apresentou o projeto Eu Sou Cidadão. E foi muito interessante porque foram quase 2 anos para a gente chegar nesse livro como ele está, mas o Rui olhou naquele dia e falou, nossa, esses desenhos que esse menino fez são muito legais. Essa coisa do texto também, talvez algo que surgisse daí. E foram 2 anos assim com um cuidado muito próximo da Regina, né, e da Marina, da editora Demócrito Rocha, no Ir e Vir de Leituras, porque no início eu era a professora contando a história. E ela disse assim, a história é muito bacana, mas o olhar do adulto é às vezes muito sofrido e o jovem percebe o mundo de um outro lugar. Escreva como se você fosse jovem. E aí eu fui mergulhar, né? Fui mergulhar, liguei para as minhas amigas, falei, olha, seu filho tem... Eu preciso de todos os filhos das minhas amigas que têm entre 10 e 15 anos, eu preciso de leitores. Um que mora em Minas Gerais, um que mora em São Paulo, que mora em Campinas, que mora nos Estados Unidos, né? E elas foram atendendo, foram pedindo que os filhos lessem o projeto do livro. Aqui em março de 2018, né, eu liguei para um ex-aluno, que é professora da Rede Municipal de Fortaleza, na Escola Municipal de Tempo Integral, o professor Fabrício Leomar, e eu falei, Fabrício, eu preciso que alguns jovens leiam o livro. Eu cheguei, ele tinha chamado uma aluna de cada turma, separado a sala de informática, eu entreguei os exemplares, e falei, olha, leio, a gente vai conversar depois. E na época eu chamava o Joãozinho e não entendia nada da Silvia. Tinha os desenhos do Wagner, era uma metade texto, outra metade eram os desenhos, assim, invertidos. E aí eles foram lendo, e tem uma hora que eu falei, olha, a gente não tem muito mais tempo. Eu lembro que a menina levantou e falou assim, você não vai deixar eu terminar essa história, né? E foi a hora que eu falei, eu vou. Pode deixar que eu falo com a diretora. E aí naquele olhar de reconhecimento com a história e do desejo de saber o final, foi muito importante para mim. E na roda de conversa com eles ficavam, não, essa professora tem que ter outro nome. Esse menino também, né? Eu acho que não precisa ser todos os nomes reais. A gente podia mudar o nome do padre. E aí eles começaram a votar o que eles achavam que eram nomes legais, né? Eles ficavam assim, não, porque Wagner, não, João, não, podia ter uma coisa com W, né? E aí chegaram no Will, podia chamar o Will, né? Então, a professora podia chamar Luísa. Então, e aí eles falavam assim, mas ele não tinha amigos, ele não tinha namorada, ele não teve amor. Então, muitas coisas foram completadas, escritas e construídas para o livro nesse diálogo, né, com jovens, né, com pessoas reais que se questionam sobre as histórias do outro, que pensam assim, mas eu tenho muitos amigos, se eu fosse escrever uma história da minha vida, eu ia querer falar dos meus amores. E aí foi isso que a gente chega a 2019, né, com o Wagner viajando de avião pela primeira vez, dos 365 dias no ano, exatamente havia sido agendado para o dia 20 de agosto, que é o aniversário dele. Então em 2019, quando a gente publica o livro, num momento tão simbólico, que é a Bienal Internacional do Ceará, e a Amélia, né, da PDMCE, quando fez o convite, fazer uma apresentação cultural do livro, que é um evento com crianças e adolescentes. Então a gente pode criar um teatro, tem aluno que canta, tem outro que dança, e a gente pode fazer umas gravações de áudio, faz uma montagem. E foi muito bacana, porque quando a gente apresentou o teatro, né, que era a célula inicial no livro, e o Wagner do meu lado, e a gente assistindo, ele falava, nossa, foi isso. Eu desenhei heróis para não ser solitário, né? Eu desenhei amigos. Eu desenhei potências. E por isso que a gente, né, ficava assim, eu te enxerguei, você me desenhou. E a gente tá aí, né? Assim, o menino que não sabia ler e escrever tá dando autógrafos. Teve uma das alunas que me perguntou o que me fez ter esperança, o que me motivava.
E eu falo que foi o amor da minha mãe, que foi algo muito presente, ela sempre acreditou e ela acreditou quando ninguém acreditava, ela me deu força quando ninguém mais dava. Será que não tem mais gente que também se sente invisível? E é por isso que eu tenho defendido, assim, que quando alguém deixa de ser invisível pra gente, deixa de ser invisível pro mundo.